Nós vamos continuar pensando, lá em Atos capítulo 2, a respeito da unidade da igreja, de como aquela igreja perseverava nestes 4 itens que Lucas registrou. Atos capítulo 2, o verso 42, quando Lucas diz ou descreve aquela igreja primeira, aqueles primeiros cristãos, como pessoas que se dedicavam, que se esforçavam, que perseveravam, e ele separa 4 aspectos daquela igreja. O primeiro era o ensino dos apóstolos, e nós fomos, há 2 domingos atrás, pensando sobre o que era o ensino dos apóstolos, e que ele se baseava, basicamente, o ensino dos apóstolos era o testemunho que eles tinham a respeito de Jesus Cristo. Como eles haviam, como diz o apóstolo Pedro, conhecido Jesus desde o primeiro dia, até a ressurreição de Jesus, e como ele subiu aos céus. E que os discípulos e os apóstolos começaram a compartilhar com as pessoas a respeito disso. Nós vimos um homem de carne e osso, que andou conosco, que viveu conosco, fazendo bem, fazendo milagres em muitos lugares, e nós vimos ele ser morto, crucificado, morrer, ser sepultado e ressurgir dos mortos. Ele entrou no lugar onde nós estávamos lá com as portas fechadas, e depois ele falou conosco durante mais 40 dias, e depois nós o vimos subir aos céus, e ele é vivo. E eles saíram pelo mundo pregando isso e ensinando isso às pessoas, de que elas poderiam ter este encontro com esse Jesus ressurreto. É assim que o apóstolo Paulo encontra com Jesus no caminho de Damasco, o Cristo ressurreto. Aquele a quem ele perseguia, queria acabar, estava vivo, e estava falando com ele, e estava se apresentando a ele. Então, aquela igreja se dedicava a este testemunho dos apóstolos, a esta verdade que os apóstolos haviam ensinado, e que este Jesus, a partir daquele momento, transformou todas as pessoas que criam nele em um único povo. Não havia mais divisão entre judeus e gentios, entre os que podiam se aproximar de Deus através de um sacerdote. Agora todos, pelo sangue de Cristo, tinham acesso plenamente à presença do Pai. É o que nós cantamos no primeiro cântico desta noite. Depois nós vimos também que essa comunidade era uma comunidade que perseverava na comunhão, estar junto, presencialmente. Naquele tempo não tinha nada de virtualidade, não é? Então eles tinham que estar juntos, e nós vimos aquilo que marcou, algumas características que marcaram a comunhão daquela igreja, e os perigos que ela corria, da qual ela foi liberta, inclusive, não é? Nós vimos a falsidade, a ausência, a incredulidade que atrapalham a comunhão na vida da igreja, de estarmos juntos, de compreendermos a importância de estarmos juntos. E hoje, eu gostaria de responder a essa pergunta: o que é que você faz? Em que você crê? É neste ensino, na doutrina dos apóstolos. Como você vive é nessa comunhão. E o que você faz tem a ver com este partir do pão. Esta expressão que Lucas registra ali em Atos. Então, quero ler mais uma vez a respeito disso. Diz o verso 42 em diante: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Nós percebemos então que aquela igreja primitiva, primeiros cristãos, eles não tinham as discussões que se desenvolveram posteriormente na história da igreja. A ceia e o partir do pão tem a ver com essa celebração. Ao longo da história da igreja, criou algumas batalhas intensas dentro da vida da igreja.
Durante muito tempo se disse assim, olha, quando Jesus diz assim, isso é o meu corpo, este pão é o meu corpo, esse sangue, esse cálice é o meu sangue, as pessoas creram e difundiram que aquilo era o corpo e o sangue de Cristo, de verdade. E você conhece algumas tradições que você não pode nem morder o pão do cálice, porque vai sangrar. Existem histórias nesse sentido. Isso na história da igreja foi chamado de transubstanciação. O pão e o cálice, eles se transformam verdadeiramente no corpo e no sangue de Cristo. Depois surgiu a ideia da consubstanciação. Existe uma mistura nas substâncias. O pão continua sendo pão, mas o corpo de Cristo também está ali. O cálice continua sendo cálice, mas o sangue de Cristo também está ali. É uma mistura de elementos nesse momento tão especial da celebração da ceia, da Eucaristia, como foi chamado também durante muito tempo. Quando chegou no tempo de Lutero e Calvino, na Reforma Protestante, surgiu o que se chamou de presença mística. Você tem os meios da graça, porque eles entendem dessa maneira, maneiras pelas quais você tem acesso à graça de Deus. E essa presença mística acontece, o pão continua sendo pão, o cálice continua sendo cálice, mas há uma presença especial de Deus nos elementos. Tá? Aí surgem os batistas, surgimos nós, tá? Defendendo a ideia de que isso é apenas como diz alguém, bate na boca, não é apenas, tá? Nós cremos que a celebração da ceia do Senhor é um memorial. A presença de Cristo não se faz nos elementos da ceia, no pão e no cálice. Pão e cálice continuam sendo pão e cálice, não há nenhuma mudança especial. Muito misticismo aconteceu durante o tempo em que aqueles pãezinhos que sobravam da celebração da ceia do Senhor, durante um período eram enterrados, porque as pessoas achavam que aquilo era o corpo de Cristo. Tá? Não podia a criançada correr lá para a cantina e pegar aquilo que sobrou. A ceia do Senhor, então, ele é um memorial, os elementos continuam sendo pão e cálice, pão e vinhos, o que for usado. Não quero escandalizar ninguém, mas eu conheço meus alunos bolivianos, falam que lá na Bolívia tem que ser vinho e do bom. Não pode ser qualquer vinho, não. Não é com suco de uva que eles fazem, não. Mas a presença do Senhor é na celebração. Jesus está presente no meio do seu povo, enquanto ele celebra isso. Então nós trazemos, o importante não é o elemento, mas a celebração. Porque a celebração é feita em memória de Cristo. Então a presença de Cristo, e quando nós trazemos à memória o significado da ceia do Senhor, o nosso coração provavelmente vai ser aquecido, nós vamos ser chamados ao arrependimento, nós vamos ser chamados à renovação dos nossos laços de compromisso com o Senhor, nós vamos ser envolvidos numa ideia de que nós vamos novamente declarar o nosso amor a Cristo Jesus. É assim que surgiram ao longo da história da igreja, todas essas discussões, como eu disse, começou lá na antiguidade, nos primeiros cristãos, passou pela Reforma Protestante, os batistas chegaram 100 anos depois com essa posição, que surgiu dentro da Reforma com Zwinglio, mas que nós abraçamos e defendemos até hoje. A ceia é um memorial, e Cristo se faz presente na celebração, tá? Mas, como eu disse, os primeiros cristãos não tinham nada disso. Eles não se preocupavam com estas coisas, porque eles queriam lembrar os fatos que aconteceram. Lembra que a doutrina dos apóstolos era um testemunho, e quando os cristãos se reuniam para celebrar, para falar sobre esse partir do pão, eles queriam essencialmente lembrar os fatos que envolveram a instituição da ceia do Senhor. Eles se reuniam e aquele momento era um momento de cultivar memória. E lembrança aqui, esse cultivar lembrança, é como lembrança como um substantivo, é algo que nomeia aquele momento. A ceia é a história da salvação. Quando nós olhamos para a ceia, olhamos aquele cálice, nós lembramos do vinho imediatamente, e quando olhamos para o pão, lembramos imediatamente do corpo de Cristo. Os símbolos, eles falam por si.
Você não precisa ficar explicando muito, principalmente para os cristãos que estão reunidos. E eles se reuniam então e sabiam que aquela reunião para partir o pão era lembrar, cultivar a memória daqueles símbolos. Aqueles símbolos nos trazem algo e nós precisamos cultivar esta verdade, esta lembrança. Lembrança é este substantivo desta ação de cear. Cear aqui é mais que comer. Cear aqui é mais que se reunir. Cear aqui tem todo um significado. Essa celebração toda tem todo este significado, que é trazer à memória, guardar na memória, recordar uma experiência já vivida, que a gente naturalmente viveu no passado. Então, cear, a ceia é cultivar uma lembrança, recordar uma experiência já vivida. Era assim que a igreja se reunia. Sabe o que aconteceu? Naquela quinta-feira à noite, Jesus mandou a gente arrumar o cenáculo, reuniu com os 12, e lá ele lavou os nossos pés, e lá ele falou isso, falou aquilo, e disse que estava muito feliz de poder se reunir com a gente, disse que ia instituir um novo... E eles lembravam estas coisas. E eles tinham os apóstolos para lembrar destas coisas, que viveram estas verdades na presença do Senhor. Então eles lembravam a instituição da ceia do Senhor por Jesus Cristo. Este sangue é a nova aliança no meu sangue. Eles paravam para cear e falavam, Jesus falou que haveria uma nova aliança no sangue. Aquelas alianças todas que nós vimos na quarta-feira, né? Nós vimos aliança com Noé, com Abraão, com Davi, nos profetas, o próprio Cristo. De Cristo não, mas todas aquelas alianças perderam valor, porque agora Jesus fez uma nova aliança. Eles paravam para lembrar a história da salvação. Lembram que Deus falou que ia salvar o seu povo, que ia resgatar a Israel, que ia dar um novo coração de carne àqueles que creem nele? Esta é a história da salvação, foi assim que Deus fez. Vocês se lembram que Ele prometeu, que nós íamos nos lembrar de tudo que Ele falou, e quando o Espírito Santo desceu, Ele passou a habitar em nós e nos falar, e nós agora lembramos que a salvação se produz na nossa vida desta maneira. Foi assim que Deus, que havia prometido que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente, começou a realizar ou a tornar o final dessa salvação uma realidade para nós. Lembrar dos nossos pecados perdoados. Por que Jesus veio ao mundo? Por que Ele diz que o sangue dele derramado é uma nova aliança? Porque agora eu não preciso mais de sacerdotes, eu não preciso mais de bodes e carneiros, eu não preciso mais de um templo. Agora o sangue de Jesus me dá acesso pleno ao Pai. Ele rasgou o véu do templo e agora a gente vai lá direto falar com o Pai. A ceia era toda essa lembrança, o cultivo dessa lembrança e desse preço pago pelo perdão dos pecados. Eu estava cantando, falei, eu não vou ser chato, mas olha, eu anotei aqui isso. A gente canta aqui, eu nunca saberei o preço pago lá na cruz, e a gente fica incomodado com essa expressão, porque o apóstolo Pedro diz assim, no seu primeiro livro, no primeiro capítulo, no verso 18, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Eu fico imaginando Pedro no meio da ceia falando essas coisas, tá? E às vezes a gente canta esse cântico e dá a impressão que a gente não sabe o que foi que aconteceu. A gente sabe, talvez a gente não consiga aquilatar a dor de Jesus, o peso dos pecados da humanidade sobre o Cristo na cruz, dizendo assim, Deus meu, por que me desamparaste? Isso a gente não consegue aquilatar, mas a gente sabe o preço que custou. A salvação é pela graça, mas ela não é de graça,
Ela custou um alto preço, que foi Deus deixar o seu trono de glória, se tornar um ser como nós, se vestir da nossa humanidade, sofrer as nossas dores, ser injustiçado, cuspido, maltratado, ser morto, ficar no mundo dos mortos aquele período para finalmente ressurgir. Então, a gente tem que lembrar que a celebração da ceia do Senhor, o partir do pão, era um tempo de Pedro fazer esse discurso. Sabe, não é mais com sangue de bodes e carneiros, agora é o sangue precioso de Cristo, aquele que eu olhei, que eu toquei, e eu falei assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, era esse tempo que a igreja fazia isso, e lembrar também que nós somos irmãos agora. Quem celebrava eram os que criam, que andavam unidos, e quem celebrava a ceia do Senhor? Aqueles que criam nisso, aqueles que haviam experimentado isso. Então, o partir do pão é uma lembrança de que nós somos irmãos. Nós não somos mais de famílias separadas, quer sejam gentios ou judeus. Nós todos fomos unidos numa única família, a família de Deus. Eles precisavam compreender, e nós precisamos compreender também um pouquinho a partir da ceia. E eu quero lembrar aqui alguns textos paralelos, porque você fala, de onde o senhor tirou tudo isso, que o partir do pão quer dizer tudo isso? A gente sabe que, por documentos antigos, que o partir do pão era o nome que se dava para essa celebração da ceia do Senhor, que foi um rito instituído pelo Senhor, uma cerimônia que ele instituiu, e cerimônia no sentido de que ela tem uma ordem, tá? Ela sozinha não quer dizer nada. Se você não consertar a sua vida com Deus, como diz o apóstolo Paulo, se você não se examinar, só tomar o cálice e comer o pão não vai resolver nada. Aquilo é pãozinho e é cálice. É entender a participação que vai fazer com que isso tenha, que essa lembrança, que essa recordação tenha um efeito especial na nossa vida. Quando nós nos lembramos de Lucas 22, de 14 a 20, nós nos lembramos que Jesus disse assim, quando chegou a hora, o cenáculo já estava organizado, ele reuniu os seus apóstolos, e Lucas registra assim, quando chegou a hora, Jesus e os seus discípulos reclinaram-se à mesa, e ele lhes disse, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Lembra que Jesus está se reunindo com seus discípulos na quinta-feira, na véspera da sexta-feira da paixão. É a partir das 18 horas, está escurecendo, Jesus se reúne para a ceia, e algumas horas depois, ele vai ser preso, quando Judas vem, o procura, Judas sai dessa reunião, vai falar com os sacerdotes, vende Jesus por 30 moedas, volta, beija Jesus para falar, aquele que eu beijar é esse que vocês têm que prender. Prendem Jesus, e aí Jesus passa a madrugada toda sendo julgado fora do horário de expediente, tudo errado, para no dia seguinte ele ser crucificado logo cedo. E ele diz então para os seus discípulos que eu desejei ardentemente comer esta Páscoa, cear com vocês neste momento. E aí ele diz, pois eu digo a vocês que não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, peguem o cálice e o partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Pegando ele o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Por isso que até hoje, a gente celebra a ceia do Senhor da mesma maneira. Primeiro distribui o pão, depois distribui o cálice. Eu tinha um pastor que convivia comigo na mesma igreja, ele, naquela época, discordava de mim, da orientação que eu tinha dado à igreja. Foi uma conversa particular, viu? Muito gostosa, muito querida. Mas ele falou assim, a igreja tinha culto de manhã e de noite, então um mês a ceia era celebrada de manhã, outro mês de noite, e aí intercalando. E ele falou assim, sabe, eu não concordo com a ceia de manhã. Eu falei, mas por quê? Que eu nunca parei para pensar nisso, né? Ele falou, porque Jesus celebrou a ceia à noite. Então, como ele não disse que tem que ser de manhã e de noite, eu sigo o exemplo dele. Falei, entendi. Mas, continuamos nisso aí, tá?
Jesus instituiu dessa maneira, para lembrar o corpo e o sangue. E ao longo dos séculos temos celebrado desta maneira. Quando você pega 1 Coríntios capítulo 11, Paulo fala assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo. Ele repete as mesmas palavras, e Paulo está falando isso 20 anos depois que Jesus havia morrido, que havia instituído a ceia. E ele já está falando assim: eu estou repetindo para vocês aqui em Corinto aquilo que Jesus falou lá em Jerusalém com seus discípulos. Ele pegou o pão e deu graças, partiu, depois tomou o cálice também, e disse que essa era a nova aliança no meu sangue. Então, nesse período, a igreja já havia instituído e estava praticando uma cerimônia que seguia a orientação de Jesus. E isso era um simbolismo para lembrar dois fatos importantes que os discípulos presenciaram, eram testemunhas. O primeiro é quando Jesus se declara o pão da vida. Lá em João capítulo 6, ele, numa discussão, ele fala assim: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, o maná, mas é o meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Então a primeira ideia é de que Jesus, ele é o suprimento de toda necessidade espiritual, ele é um pão espiritual que supre as necessidades espirituais daquele que crê em Deus. E de que este pão há uma provisão inesgotável. Quarta-feira nós falávamos sobre isso, de como as misericórdias de Deus são inesgotáveis. Perdão, foi na quinta-feira, a gente falando no grupo de oração pela Google Meet. Como Jeremias fala, olha, as misericórdias, o amor de Deus é tão grande que as misericórdias de Deus são inesgotáveis. Todas as manhãs elas se renovam. Pode ter sido um caminhão de misericórdia hoje. Amanhã você pode acordar, você sabe que tem mais. Isso é a prova do amor de Deus. E Jesus, esse simbolismo de que ele é o pão da vida, se manifesta na multiplicação de pães, em que há abundância, há para todo mundo, e há tão abundante que sempre sobra. Por mais que a gente recorra, ainda tem sobras. 7 cestos, 12 cestos, sempre tem pão da vida. E Jesus, então, lembra, a ceia do Senhor é para lembrar disso. Lembra que Jesus instituíra a ceia na companhia de seus discípulos. Lembra que Jesus era o pão da vida. Lembra que Jesus voltaria a este mundo. Lembra ainda que Jesus trará a redenção completa para a humanidade penitente. Para todo mundo. Tem pão suficiente para todo mundo, até para sobrar. E é interessante que eles se reuniam todos os dias. Possivelmente todas as reuniões da tarde, como diz o versículo 46 do texto que lemos, todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Então, historicamente, a igreja instituiu partir pão semanal no primeiro dia da semana, porque no sábado eles se reuniam no templo também, era o dia de descanso. E quando terminava o primeiro dia da semana, que é o domingo, para fazer essa primeira refeição da semana, todas estas memórias eram cultivadas, todas essas verdades eram trazidas para aquele grupo que estava reunido. Quando você encontra lá em Atos 27, já Paulo, no primeiro dia da semana, a igreja já se reunia no primeiro dia da semana, porque no começo a igreja continuava a se reunir no pátio do templo. Quando você encontra Paulo já está... quando ele começa a pregar, já tem mais de uma década que ele começa a pregar. A igreja já tem algumas costumes, algumas coisas que ela foi solidificando. E, por exemplo, no capítulo 20 de Atos, Paulo se encontra com a igreja no primeiro dia da semana, quando nos reunimos para partir o pão.
Paulo falou aos irmãos e porque iria embora no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. E aí aquela história de Eutico que cai da parede, da janela, quase morre, tudo aquilo. Mas a igreja se reuniu nesse tempo para partir o pão. Isso já se tornou uma instituição na vida da igreja. A celebração no partir do pão mantinha os crentes, primeiro, externamente unificados. Quem se reunia? Os que criam, os que estavam andando juntos, os que não estavam ausentes, os que procuravam manter o seu coração aquecido a partir destas verdades da celebração da ceia. Eles começaram a ter uma distinção do judaísmo. Eles primeiro se reuniam no templo, junto com os judeus, ficavam no grupinho deles, mas aos poucos eles foram se descolando do dia, do local de adoração, das práticas que haviam. Nós não celebramos, não levamos mais pombinho, cordeiro para ser sacrificado. Agora nós temos um pão que lembra que Jesus já foi morto, temos um sangue que nos lembra que foram perdoados os nossos pecados. E eles vão se distinguindo do judaísmo. Isso era feito no primeiro dia da semana, então, e eles trocaram o sábado e instituíram o domingo. E gradualmente, inclusive, quando chega lá em Corinto, esse partir do pão já se chamava festa do amor. Muito se crê que a festa do amor de Corinto, por exemplo, da igreja de Corinto, que era uma igreja gentílica, lá na Grécia, não em Jerusalém, ela era tipo o nosso junta-panela. Todo mundo levava um pouco e todos os crentes se uniam para partir o pão e celebrar todas estas verdades do partir do pão daqueles primeiros cristãos. E essa expressão partir do pão, ela deriva do tempo do judaísmo, quando ia começar a refeição, e o líder da casa, então, fazia uma oração mais ou menos assim: bendito sejas tu, ó Senhor, nosso Deus, que fizeste o pão existir sobre a terra. Era um tempo de gratidão, pelo suprimento que Deus tinha, e quando o povo se reunia, era para adorar ao Senhor, agradecer a Deus pelo suprimento que Jesus veio ser para nós. Misericórdias inesgotáveis, não tem mais necessidade de sacrifício, nós agora temos acesso direto ao Pai. Era sempre para reforçar estas verdades. E quem se esquece delas, não consegue permanecer ou tem a sua fé enfraquecida. A igreja precisa se envolver em torno dessa mesa, em torno das verdades que esta mesa proclama. Tá? Se a gente não se firmar nisso, não se dedicar a isso, a gente perde o sentido de ser igreja. A gente vira um clube social, uma ONG, qualquer outra coisa, mas não a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é constituída por pessoas que dão seu testemunho de fé em Cristo Jesus, que se batizam, e aqui eu estou falando para algumas pessoas que estão nos assistindo pela internet, e que estão assim em dúvida: será que eu me batizo ou não me batizo? Já tem 20 anos que está na igreja e não decide. Você precisa tomar uma decisão, porque a igreja é constituída de pessoas, ela não precisa falar nada. O batismo dela é o testemunho. O próprio batismo é o testemunho. É um símbolo da salvação também. E a celebração da ceia do Senhor é este outro símbolo que Jesus instituiu. Eu falava hoje pela manhã, a gente não batiza por moda, porque a gente acha bonito, porque é um espetáculo. A gente batiza porque Jesus disse: eu tenho todo o poder no céu e na terra, vão fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma ordem que Jesus nos deu. Por isso que a igreja precisa se concentrar nestas coisas. O partir do pão revela, expressa ação de graças a Deus em face do suprimento abundante para todas as necessidades. Lembra do texto que nós demos em 2 Coríntios? Tendo todas as coisas em todo o tempo, serão supridos por tudo. E tudo isso que Paulo fala ali em 2 Coríntios vem através de Jesus Cristo. Jesus é o canal, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que derramou seu sangue. Ele é o canal das bênçãos todas de Deus. É Ele que abriu o novo e vivo caminho diretamente para Deus. É isso que a igreja celebra, que ela não pode esquecer, que nos une.
E isso tira todo assim, olha, se eu gosto de rock ou de samba, se eu gosto de roupas mais comportadas ou menos comportadas, ou mais coloridas ou menos coloridas, tudo isso sai de cena quando a igreja se concentra no partir do pão e nas lembranças, nas recordações que nós precisamos cultivar. Eu quero concluir dizendo que eles se dedicavam a celebrar a obra de Jesus. Esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Celebrar a obra de Jesus, celebrar a aliança com Jesus. Quando ele diz, essa é a nova aliança no meu sangue. Quem vem de quarta-feira, lembra, nós falávamos sobre aliança. Aliança é um pacto de sangue. É até a morte. Lembra de casamento? Vocês estão casados até que a morte os separe. E a ideia dessa aliança no casamento vem da aliança que Deus faz com o seu povo. Eu estou fazendo uma aliança de sangue, nada pode quebrá-la. Tá? Nós estamos celebrando isso, e celebrando a promessa de Jesus, porque como o apóstolo Paulo fala, lá em 1 Coríntios, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Nós somos o povo que tem uma esperança, a gente tem uma expectativa, o Senhor Jesus vai voltar, Ele vai vir, e nós podemos caminhar nessa direção. Então, celebramos a obra de Jesus, porque o meu corpo foi dado em favor de vocês, eu me tornei humano, eu morri na cruz, eu ressuscitei por causa de vocês. Celebramos a aliança com Jesus, que é um pacto de sangue, até a morte, nada vai nos separar dele. E celebramos a promessa de Jesus, que é o seu retorno. Essa igreja tem que celebrar, ou lembrar, ou recordar, cultivar a lembrança daquela noite, quando Jesus instituiu a ceia, quando ele declarou, olha, está aqui o plano da salvação, eu vou executar isso daqui a pouquinho, e daqui a pouquinho vai surgir um novo tempo, uma nova era, um novo momento. Não diz nada de ninguém. Lembra que foi ali que Jesus falou, diz nada de ninguém. Lembra que foi ali que Jesus falou para os seus discípulos assim, olha, não chamo vocês mais de servos, mas de amigos, porque para o amigo você não esconde mais nada. E eu revelei tudo para vocês, instituindo a ceia, lembrar daquela noite, quando Jesus desejou ardentemente celebrar a Páscoa com seus discípulos, lembrar daquelas palavras, já não vos chamo servos, mas de amigos. Que coisa preciosa. Eu contei para os irmãos que recentemente fui convidado para um aniversário. Tinham poucas pessoas, mas o anfitrião, o aniversariante, falou, olha, eu escolhi a dedo as pessoas que estão aqui. E eu me senti tão feliz, tão grato, tão orgulhoso, porque aquele meu amigo me chamou de amigo e me deu algo especial, aquele grupinho pequeno, falou, eu fiz questão da sua presença aqui. Jesus está falando isso conosco, comunhão, intimidade, ter a liberdade. Lembra que todos nós, a santidade de Deus, ela deveria nos exterminar. Nós somos tão pecadores que nos aproximarmos de Deus, da pureza de Deus, da perfeição de Deus, isso nos exterminaria. Lembra um episódio que Uzá, ele toca na Arca da Aliança e ele morre, porque ele não podia tocar a santidade de Deus. Algumas personagens bíblicas queriam ver Deus e falaram, não, você não pode me ver, que se você me ver, você vai morrer. Porque Deus é puro, é perfeito, e nós somos muito pecadores. E o que nos permite, pastor, então como é que a gente entra na presença de Deus? Como é que a palavra diz que o Espírito nos envolve, que nós temos tanta essa intimidade com Deus? Por causa do sangue de Cristo. Você lembra que no Antigo Testamento contou-se que quem passasse o sangue nas vergas da porta, né? O anjo da morte, a morte passaria por cima e não tocaria naquelas pessoas daquela casa.
O sangue de Jesus faz isso conosco hoje. É por causa desse sangue que nós temos livre acesso ao Pai. Porque Deus nos trata pela pureza de Jesus. Lembra que Ele morreu, porém, sem pecado. E é essa santidade de Jesus, essa pureza de Jesus que é trazida para a nossa vida. Ele nos enxerga através da pureza de Jesus. Lembrar das suas palavras, que Ele já não nos chama de servos, mas de amigos. E por fim, lembrar daquela pessoa. Façam isso em memória de mim. A igreja se reunia e cultivava a pessoa de Jesus, a centralidade de Jesus. Os apóstolos, vamos lembrar aqui que, olha, Judas saiu desse ministério, nós precisamos colocar alguém de novo no lugar. Tem que ser alguém que caminhou com Jesus desde o começo, que viu tudo que Jesus fez, que ouviu tudo que Jesus ensinou, e que é testemunha da sua ressurreição, e que viu Jesus subir aos céus. Ele tinha que sair pelo mundo, esse novo apóstolo, tinha que sair pelo mundo falando assim, eu sei quem é Jesus, eu estou testemunhando de Jesus. E aquela igreja continuou, se dedicou a falar de Jesus. O partir do pão não é a nossa instituição, não é um líder, ela é uma lembrança de Jesus, é cultivar a memória, a pessoa de Jesus. A igreja precisa estar centrada em Jesus, porque senão ela vai se tornar um clube social, uma empresa, um negócio, qualquer outra coisa. O meu coração e o seu coração, como nós cantamos aqui esta noite, nós queremos nos prostrar ao Senhor, nós queremos mais de Ti, nós queremos lembrar a Sua obra e mais. Eu quero convidar você agora, para a gente encerrar, a permitir que Deus supra a sua necessidade. Lembra que Jesus é o pão da vida, que quando aquela multidão não sabia para onde ir, estava sem nada, e os próprios discípulos dizendo, Senhor, aqui é deserto, manda esse pessoal para casa para eles comprarem pão. Jesus diz, não, deem pão vocês, o que vocês têm aí? E Jesus multiplicou abundantemente, porque quando a gente pensa em Jesus, pensa em como Ele nos supre espiritualmente e em todas as outras áreas. Eu queria convidar você, nessa hora, a trazer a sua memória. Nós não vamos celebrar a ceia do Senhor hoje, mas lembrar, trazer à memória, a sua memória, o que Deus em Cristo faz por você. E assim, não há nada que você precise, de que tenha necessidade. Não há nenhum desafio pelo qual você precise vencer, que Jesus não vá suprir. Porque Ele já morreu por nós. Diz o apóstolo que Deus provou o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. E que Deus não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com Ele de graça todas as coisas? Amém? Então vamos orar agora, falar com Deus, cultivar essa lembrança de tantas verdades, de tanta preciosidade, de tantos recursos que nós recebemos através da pessoa de Cristo Jesus. E aquilo que você precisa, Deus vai entregar na sua vida através de Cristo Jesus.